Um menino, desconfortável com a ideia de deixar a escola acompanhado de seu tio, chamou a atenção de sua professora. Movida pela intuição de que algo estava errado, ela decide segui-los, mas o que descobre ao chegar ao destino é aterrorizante. Ao encerrar as aulas, Carla refletiu sobre seu dia, exausta mas realizada. Em seu trajeto habitual para casa, Carla encontrou um jantar preparado por seu marido Joelson, ainda no trabalho. Enquanto aquecia a refeição, ela expressou gratidão silenciosa pela consideração dele. Joelson, embora não fosse um chefe renomado, dedicava-se à culinária como forma de demonstrar afeto, assegurando que Carla encontrasse conforto em suas criações. Devido aos horários conflitantes, ela na escola durante o dia, ele no restaurante à noite, o casal tinha pouco tempo junto, mas economizavam para realizar o sonho de uma casa maior e ter filhos. Durante o jantar, Carla planejava novas estratégias de ensino, considerando utilizar jogos para ensinar matemática. Após a refeição, ela revisou os cadernos dos alunos, fazendo observações detalhadas sobre o progresso de cada um. Embora normalmente esperasse por Joelson, o cansaço a venceu naquela noite, e ela foi dormir mais cedo. No dia seguinte, Carla chegou à escola revigorada. Durante uma aula de música, o diretor Dr. Michael a interrompeu para apresentar um novo aluno, Bernardo. O menino parecia tímido e reservado. Carla o recebeu calorosamente, mas Bernardo respondeu com pouco entusiasmo. Ao introduzir Bernardo à turma, Carla notou a curiosidade dos outros alunos. Ela fez um esforço para incluí-lo nas atividades. Observando o caderno gasto de Bernardo, com poucas páginas restantes, ela se aproximou para questionar gentilmente sobre um novo caderno. Ao iniciar o ano letivo, Bernardo fitou a professora com olhos melancólicos. "É só o que possuo", sussurrou ele, cabisbaixo. Carla, apreensiva, reconhecia a importância de materiais adequados para o aprendizado. Sem demora, buscou em seu armário um caderno novo e o entregou a Bernardo, incentivando-o com um sorriso. O garoto observou o presente, seus olhos ganhando um leve brilho. "Obrigado", murmurou quase inaudível. No intervalo, Carla observava as crianças no pátio. Bernardo permanecia isolado. Compartilhando sua inquietação com Ana, outra professora, ouviu: "É comum, Carla. Ele é novato, leva tempo para se adaptar." Mesmo assim, Carla permanecia preocupada. Viu Bernardo rabiscando com giz no chão e pensou em integrá-lo mais. Ao fim do recreio, notou Bernardo recolhendo seus pertences cuidadosamente em sua mochila gasta. Aproximou-se e elogiou seus desenhos, convidando-o a mostrar à turma. Surpreso, Bernardo declinou com um gesto e seguiu para a sala. Ao término das aulas, Carla observou Bernardo caminhando vagarosamente para o portão. Um senhor de aparência simples, vestido similarmente a Bernardo, se aproximou. Ambos entraram em um carro antigo e partiram. Carla deduziu ser o pai do menino. Em casa, Joelson, seu parceiro, preparava o jantar. Carla compartilhou suas preocupações sobre Bernardo, descrevendo sua solidão e falta de materiais adequados. Joelson ouviu atentamente, expressando empatia pela situação do aluno. Carla mencionou ter visto um homem buscando Bernardo, possivelmente seu pai ou familiar, em um carro velho. Ela destacou a timidez do menino e como ele reagiu ao ganhar um caderno novo. Joelson a confortou, ressaltando seu empenho como professor e sugerindo que Bernardo se abriria com o tempo. Carla sentia-se determinada a compreender melhor a situação de Bernardo e oferecer todo o apoio possível. No dia seguinte, Carla chegou cedo à escola. Observou a chegada dos alunos, notando a ausência de Bernardo. Quando ele finalmente apareceu, ela percebeu suas roupas e unhas sujas, questionando-se sobre suas condições de vida. Durante o intervalo, enquanto as crianças corriam para lanchar, Carla continuava atenta ao bem-estar de seu novo aluno. Ao ver Bernardo tirar apenas um pedaço de pão amassado de sua mochila, em contraste com os outros alunos que tinham lanches variados e coloridos, Carla se lembrou do sanduíche que Joelson havia preparado para ela mais cedo. Sem hesitar, ela pegou o sanduíche de sua bolsa e se aproximou de Bernardo.
Bernardo, hoje eu trouxe um sanduíche extra. Gostaria de experimentar? Perguntou Carla, oferecendo-o. Bernardo olhou para o sanduíche e depois para Carla, visivelmente envergonhado, e balançou a cabeça, recusando. Mas Carla insistiu, é muito gostoso, tenho certeza de que vai gostar. Relutante, Bernardo aceitou o sanduíche e começou a comer, sua expressão revelando o quanto estava faminto. Aproveitando o momento, Carla tentou iniciar uma conversa. Aquele homem que te busca na escola é seu pai? Ela perguntou gentilmente. Bernardo abaixou a cabeça e murmurou, não, ele é meu tio. Eu não sei quem é meu pai. O coração de Carla apertou com a resposta. Estava claro que havia muito mais na vida de Bernardo do que ela imaginava. Sentando-se ao lado dele, ela tentou oferecer algum conforto. Pode falar comigo sempre que quiser, Bernardo. Estou aqui para te ajudar, disse, colocando a mão no ombro dele. Bernardo apenas assentiu, sem dizer mais nada. Carla percebeu que ganhar sua confiança levaria tempo. Deixando Bernardo com seu sanduíche, ela foi à sala do diretor, Dr. Maicon Alvarez. Após bater suavemente na porta, ela entrou e encontrou o diretor sentado atrás de sua mesa, cercado por pilhas de papéis. Dr. Maicon, posso falar com você por um instante? Perguntou Carla, fechando a porta atrás dela. O diretor olhou para ela por cima dos óculos. Claro, Carla. O que posso fazer por você? Respondeu ele. Carla respirou fundo, reunindo coragem para expressar suas preocupações. É sobre o novo aluno, Bernardo. Notei algumas coisas, ele sempre vem com roupas sujas, e hoje só tinha um pedaço de pão para comer. Estou preocupada. O Dr. Maicon suspirou e tirou os óculos. Carla, seu tio o matriculou. Parecia um homem comum e não mencionou nenhum problema. Pelo que sei, não há nada de errado. Carla insistiu, mas ele não parece bem, as roupas, a comida. Isso não te preocupa? O diretor balançou a cabeça, impaciente. Carla, você está exagerando. Esses são assuntos pessoais. Se concentre no seu trabalho e pare de imaginar coisas. Carla sentiu uma mistura de frustração e incredulidade com a resposta do Dr. Maicon. Ela sabia que ele tinha fama de ser um pouco egocêntrico e de não se importar verdadeiramente com as crianças, mas esperava mais compreensão. Eu sinto que é meu dever cuidar do bem-estar dos meus alunos, disse Carla, tentando manter a calma. Se um aluno não está bem, isso afeta seu aprendizado e desenvolvimento. O Dr. Maicon levantou as mãos em um gesto de rendição. Carla, faça seu trabalho. Se houver um problema real, nós lidaremos com ele. Agora, se me der licença, tenho muitos papéis para assinar. Carla saiu do escritório sentindo-se desapontada e um pouco impotente. Ela sabia que, apesar da reação do diretor, não poderia simplesmente ignorar o que estava acontecendo com Bernardo. Determinada a entender melhor a situação do menino, durante o recreio, enquanto as crianças brincavam no pátio, o incidente chamou sua atenção. Um dos alunos, aparentemente provocador, aproximou-se de Bernardo e começou a insultá-lo, chamando-o de menino pobre e fedido. Bernardo, claramente magoado, estava prestes a reagir, mas Carla rapidamente interveio, segurando gentilmente o braço dele. Ela repreendeu o menino provocador de forma firme. Vá para o escritório agora e espere lá. Conversaremos sobre seu comportamento mais tarde, disse, olhando-o seriamente nos olhos. O menino, percebendo que havia exagerado, correu em direção à sala do diretor. Carla, então, se virou para Bernardo, que tentava segurar as lágrimas. Bernardo, não dê ouvidos ao que ele disse. Você é um garoto muito especial e não merece essas palavras, disse Carla, tentando consolá-lo com ternura. Bernardo olhou para o chão, enquanto suas lágrimas caíam silenciosamente. Vendo quanto ele estava chateado, Carla teve uma ideia. O que acha de tomarmos um sorvete? Só nós dois? Perguntou ela. Bernardo, surpreso, perguntou timidamente,
E a aula? Carla tentou tranquilizar Bernardo, afirmando que iria pedir a outro professor para cobrir sua aula na segunda parte, pois aquele era um dia especial para ele. Após um pouco de insistência, Bernardo concordou, embora ainda desconfiado. Carla o levou a uma sorveteria próxima, um lugar pequeno e aconchegante, cheio de sabores variados. Bernardo observou as opções, admirado com as cores e a diversidade. Escolha o sabor que preferir, encorajou Carla. Ainda hesitante, ele optou pelo sorvete de chocolate. Enquanto se sentavam, Carla o observou. No início, ele estava tímido, mas conforme comia, um sorriso genuíno começou a surgir em seu rosto. Era a primeira vez que Carla via o garoto sorrir, um pequeno mas significativo progresso para ambos. Após a sorveteria, Carla e Bernardo retornaram à escola. Ao chegarem, o diretor os abordou de imediato, questionando por que Carla havia saído com Bernardo durante o horário de aula. Isso é inaceitável, disse o diretor com um tom de desaprovação. Um pouco nervosa, Carla explicou, após o incidente no recreio, Bernardo estava muito chateado. Só queria ajudá-lo a se sentir melhor, então fomos tomar um sorvete. O diretor, no entanto, permaneceu firme. Isso não é desculpa, Carla. E se o tio dele viesse buscá-lo e ele não estivesse aqui? Carla tentou justificar-se, afirmando que conhecia os horários e estava certa de que não haveria problemas, mas o diretor advertiu-a para não repetir aquilo, alegando que poderia causar complicações no futuro. Ele também informou que o tio de Bernardo estava a caminho, já tendo sido avisado do incidente. Carla decidiu esperar o tio de Bernardo para conversar com ele e entender melhor a situação. Enquanto aguardava, observava Bernardo, que parecia um pouco mais relaxado após a fuga da escola. Quando o tio chegou, sua expressão era calma, mas havia uma certa frieza em seu olhar. Bernardo se aproximou dele de cabeça baixa, como se quisesse se esconder do mundo. O tio, olhando diretamente para Carla, perguntou o que havia acontecido, mencionando uma ligação preocupante do diretor. Carla, de forma clara e gentil, explicou que Bernardo havia sido provocado por outro aluno e que ela interveio antes que a situação piorasse. O tio, surpreso, disse que Bernardo não costumava reagir assim, descrevendo-o como um menino calmo. Percebendo que o tio estava receptivo, Carla decidiu abordar outra questão delicada. Notei que Bernardo, às vezes, vem à escola com as roupas e as unhas um pouco sujas. Está tudo bem em casa? O tio, um pouco desconfortável, mas sem agressividade, respondeu: vou prestar mais atenção nisso. Às vezes as coisas ficam agitadas em casa. Carla também mencionou que Bernardo raramente fazia os deveres de casa, o que poderia estar prejudicando seu aprendizado. O tio, surpreso, prometeu começar a verificar os cadernos do garoto. Vendo a oportunidade de manter uma comunicação aberta, Carla pediu o número de telefone dele, para que pudesse discutir algo sobre Bernardo caso fosse necessário. Após hesitar, o tio forneceu o número e Carla agradeceu, observando os dois se afastarem. Ela sentiu que, apesar da reserva do tio, havia conseguido abrir um importante canal de diálogo. Compreendendo e ajudando Bernardo, Carla segurou o papel com o número, refletindo sobre os próximos passos e como lidar melhor com a situação. Quando chegou em casa, encontrou Joelson na cozinha preparando o jantar. Sentou-se à mesa, pensativa. Joelson, notando sua expressão, perguntou: está tudo bem, Carla? Você parece preocupada. Ela suspirou e começou a relatar a conversa que teve com o tio de Bernardo. Conversei com o tio dele hoje. Ele é bem reservado e não deu muitos detalhes sobre a vida deles. E sobre Bernardo, ele falou muito pouco. Os olhos do tio ao falar sobre Bernardo a deixaram bastante inquieta. Joelson ouviu atentamente, interrompendo apenas para obter mais detalhes. Mas você conseguiu alguma informação útil? Algo que ajude a entender melhor a situação? Carla balançou a cabeça. Não muito, mas ele me deu o número de telefone. Vou observar Bernardo nos próximos dias e ver se consigo descobrir mais alguma coisa. Joelson, sempre solidário, comentou:
Você está fazendo a coisa certa, Carla. Ficar atenta a ele é importante. Talvez, com o tempo, ele se abra mais com você. Ele fez uma pausa antes de sugerir: e se comprássemos algumas roupas para Bernardo? Talvez isso o ajude a se sentir mais confortável na escola. Surpresa e emocionada pela sugestão, Carla perguntou: você faria isso? Seria ótimo para ele. Ele usa sempre as mesmas roupas, e tenho certeza de que se sentiria melhor indo para a escola mais arrumado. Com um sorriso, Joelson respondeu: claro, eu pago por isso, não se preocupe. Você tem um grande coração, Joelson. Obrigada, disse Carla, claramente comovida. No dia seguinte, Carla chegou à escola mais cedo do que o habitual, carregando uma sacola com as roupas novas que havia comprado para Bernardo. Ela esperou ansiosamente o garoto na entrada. Quando ele finalmente chegou, ela o chamou discretamente e lhe entregou a sacola. Trouxe algo para você, disse com um sorriso. Bernardo abriu a sacola e seus olhos brilharam ao ver as roupas novas, mas logo seu semblante mudou, ficando preocupado. O que foi, Bernardo? Perguntou Carla, percebendo a mudança. É que meu tio me disse para não aceitar nada de ninguém e para não falar sobre nossa vida, respondeu Bernardo, olhando ao redor, temendo ser ouvido. Um arrepio percorreu a espinha de Carla. Isso é estranho, Bernardo. Por que ele diria isso? Ela perguntou, tentando entender. Bernardo apenas deu de ombros, visivelmente desconfortável. Carla começou a suspeitar que a conversa com o tio no dia anterior poderia ter gerado essa reação. Mesmo após a conversa, Carla notou que Bernardo ainda parecia negligenciado. Seu cabelo estava bagunçado e, embora suas unhas estivessem mais limpas, ainda mostravam sinais de descuido. A preocupação de Carla aumentou quando, durante a aula, ela percebeu que o dever de casa de Bernardo não tinha a caligrafia dele. Após a aula, ela o chamou discretamente: Bernardo, quem fez sua lição de casa? A letra não parece ser sua, perguntou, mostrando o caderno. Bernardo abaixou a cabeça e murmurou algo inaudível. Frustrada e preocupada, Carla insistiu: Bernardo, você pode confiar em mim. Se algo está acontecendo, eu quero ajudar. Mas o garoto se manteve em silêncio, recusando-se a dizer mais. Depois dessa conversa, Carla sentiu que precisava agir. Embora fosse uma decisão arriscada, ela decidiu que, durante o intervalo, quando o diretor saísse, iria verificar os documentos de Bernardo no escritório. Ela discretamente observou o diretor sair e, assim que ele deixou a escola, Carla aproveitou a oportunidade. Carla entrou apressadamente em seu escritório, sentindo seu coração acelerar enquanto procurava a documentação de Bernardo. As pastas estavam organizadas por ano e ordem alfabética, o que facilitou sua busca. Por fim, ela localizou a pasta de Bernardo e começou a folhear os papéis. O objetivo era encontrar qualquer informação sobre a família do garoto, principalmente de seus pais. Nos documentos, ela identificou os nomes da mãe e do pai de Bernardo, mas o que chamou sua atenção foi o nome da pessoa que o havia matriculado, tio Robson. Continuou investigando, esperando achar o endereço deles, mas, para sua surpresa, o campo estava vazio. Por que alguém deixaria o endereço em branco? Ela se perguntou, sentindo a preocupação aumentar. Sem perceber o tempo passar, continuou sua busca até que a porta se abriu repentinamente. Era o diretor, o Dr. Maicon, que voltava mais cedo do almoço. Surpreso, ele perguntou: Carla, o que está fazendo aqui? Assustada, mas tentando se manter calma, Carla respondeu: eu estava buscando informações sobre a próxima reunião de pais e professores. Como o senhor não estava, decidi verificar rapidamente. O diretor olhou desconfiado, mas concordou. A reunião será na próxima semana. Enviarei um e-mail com os detalhes, ele disse, ainda um pouco cético. Carla agradeceu e saiu apressada. Seu coração continuava disparado, ela sabia que havia saído por pouco e precisaria ser mais cautelosa no futuro. Poucos passos após sair, o Dr. Maicon a chamou novamente: Carla,
você tem uma ligação. Ele entregou o telefone, e do outro lado, uma voz ansiosa disse: Professora Carla, sou eu, Robson, tio de Bernardo. Estou com um problema, meu carro quebrou na cidade vizinha e não poderei pegar Bernardo hoje. Você poderia. Antes que ele terminasse, Carla o interrompeu. Claro, posso levar Bernardo para casa, mas está tudo bem com você? Robson respirou fundo e respondeu: Sim, estou bem, só preso aqui. Por favor, não mencione isso ao diretor ou a ninguém na escola. É melhor assim. Carla sentiu um calafrio, mas concordou. Quando desligou, o Dr. Maicon Alvarez ainda estava por perto e perguntou: Era sobre Bernardo? Carla, ainda processando a estranha solicitação, respondeu prontamente: Sim, era o tio dele perguntando sobre as notas de Bernardo. No final da aula, Carla se aproximou de Bernardo, que parecia preocupado. Bernardo, seu tio teve um problema e não poderá buscá-lo hoje. Eu vou levá-lo para minha casa e você pode dormir lá. Amanhã eu te levo para a escola, e seu tio te busca no final do dia, ela explicou, tentando soar tranquilizadora. Bernardo, com um olhar apreensivo, respondeu rapidamente: Não, professora. Meu tio disse que não posso sair com outras pessoas. Carla, sem hesitar, respondeu carinhosamente: Eu entendo, Bernardo, mas é só por uma noite. Seu tio já sabe e está tudo bem, eu prometo. Após alguns momentos de hesitação, Bernardo concordou, embora ainda visivelmente nervoso. Carla pegou o celular e enviou uma mensagem para Joelson: Joelson, Bernardo vai passar a noite conosco. Pode preparar algo gostoso para o jantar? Acho que ele vai gostar. Quando chegaram em casa, Bernardo ainda estava tímido e inseguro sobre como se comportar. Joelson os recebeu com um sorriso acolhedor: Olá, Bernardo, bem-vindo. Hoje teremos um jantar especial, campeão. Tentando animar o garoto, Joelson perguntou: Você gosta de frango assado? Bernardo, timidamente, assentiu, e Joelson continuou: Ótimo. Vou preparar meu frango assado especial para você. Enquanto Joelson cozinhava, Carla mostrou a Bernardo onde ele dormiria e lhe deu roupas limpas que comprará no caminho para casa. Pode usar essas roupas, Bernardo. Espero que sejam confortáveis, ela disse. Ainda tímido, Bernardo agradeceu em voz baixa. Depois do jantar, o clima na casa já parecia mais leve. Carla levou Bernardo ao quarto de hóspedes para que ele pudesse trocar de roupa. Ao notar a porta levemente aberta, ela percebeu que ele estava surpreendentemente magro. Seus sapatos, desgastados e velhos, pareciam ter passado por muitas dificuldades. Bernardo, sinta-se em casa, não há motivo para ter medo aqui, disse Carla, tentando tranquilizá-lo. Agora, vestido com roupas limpas e confortáveis, Bernardo olhou para Carla e, com a voz trêmula de medo, disse: Meu tio, ele não vai gostar de me ver aqui, vai ficar bravo comigo. Carla se abaixou na altura do menino e, com ternura, respondeu: Você está seguro aqui, Bernardo. Nada de ruim vai acontecer, eu prometo. Apesar disso, Bernardo continuava inquieto. Tentando entender melhor, Carla perguntou: Bernardo, o que está acontecendo em casa? Se algo te preocupa, eu posso ajudar. Mas o menino balançou a cabeça, relutante. Eu não posso, prometi ao meu tio que não falaria sobre isso. Posso ir dormir agora? Ele sussurrou. Ouvindo isso, Carla sentiu um aperto no coração e respondeu: Claro, Bernardo. Vou deixar a porta entreaberta. Se precisar de algo, é só chamar. Forçando um sorriso, ela saiu do quarto, fechando a porta suavemente. Ao entrar na sala de estar, compartilhou suas preocupações com Joelson. Joelson, tem algo muito sério acontecendo na casa do tio do Bernardo. Não posso ignorar isso. Com determinação na voz, ela continuou. Joelson, com um olhar compreensivo, disse: Sei que você vai encontrar uma solução, Carla. Estamos juntos nisso.
Na madrugada seguinte, Carla acordou preocupada e foi para a cozinha preparar um café da manhã reforçado, pensando em Bernardo. Ao terminar, ela o chamou suavemente: Bernardo, o café está pronto. Joelson também se juntou a eles, tentando manter uma atmosfera descontraída durante a refeição. Então, Bernardo, me fala mais sobre sua família? Perguntou Joelson, em um tom casual. Bernardo, no entanto, mostrou desconforto e respondeu com hesitação: eu não posso falar sobre isso. Foi então que, olhando para o pão na mesa, Bernardo perguntou timidamente: posso levar um desses pães para casa? Estou sempre com fome e, às vezes, não tem muita comida lá. As palavras do menino apertaram o coração de Carla, que respondeu: claro que sim, Bernardo. Vou preparar um lanche gostoso para você levar. Enquanto preparava o lanche, Bernardo a observava atentamente, quase inaudível, murmurou: deve ser muito bom ter uma família que cuida de você assim. Essas palavras tocaram profundamente Carla e Joelson, que trocaram olhares emocionados. Joelson, mantendo a voz firme, disse: sabe, Bernardo, as famílias podem ser formadas de diferentes maneiras. O mais importante é que há sempre pessoas que se importam com você. Carla concordou e acrescentou: e você sempre terá alguém que se importa com você, Bernardo, sempre. Depois de terminarem a refeição, Carla levou Bernardo à escola, carregando uma mistura de ansiedade e preocupação em seu coração. Durante as aulas, ela lutava para se concentrar nas atividades, mas sua mente sempre se desviava para o final do dia, quando teria a chance de conversar com Robson, o tio de Bernardo. Ela precisava entender melhor a situação do menino e estava determinada a conseguir algumas respostas. À medida que a tarde avançava, a ansiedade de Carla crescia. Ela estava atenta a cada carro que se aproximava da escola, esperando ver Robson. Bernardo brincava sozinho, com uma expressão mais sombria do que o habitual. Notando isso, Carla se aproximou e perguntou gentilmente: Bernardo, você está bem? Parece preocupado. Antes que ele pudesse responder, um carro parou em frente à escola. Era Robson. Ele saiu e perguntou a Bernardo como havia sido seu dia, depois se virou rapidamente para Carla e disse, quase escondendo sua intenção: obrigado por cuidar dele, mas terei que mudar Bernardo de escola. Ao ouvir isso, Bernardo reagiu imediatamente, seus olhos se encheram de lágrimas, e, em um impulso, correu para Carla, agarrando-se a ela. Por favor, professora, não deixe ele me levar, eu não quero ir, implorou o menino, soluçando. O coração de Carla apertou ao ver o desespero de Bernardo. Robson parecia surpreso com a reação do garoto. Ele deu um passo à frente, mas Carla interveio: Robson, o que está acontecendo? Por que quer tirar Bernardo da escola tão de repente? Sua voz era firme, apesar da agitação interna. Bernardo continuava agarrado a ela, chorando. Robson hesitou, visivelmente desconfortável com a situação. Com todo respeito, professora, isso não é da sua conta. Eu sei o que é melhor para ele, disse Robson, agora irritado. Ele puxou Bernardo para o carro. Carla ficou paralisada por um instante, vendo o garoto implorar: por favor, não me leve, eu quero ficar aqui. Robson, sem dizer mais nada, puxou o menino com mais força, ignorando seus apelos. Ainda em choque, Carla começou a correr em direção ao carro. Espere, Bernardo, gritou, mas já era tarde. Robson colocou o menino no veículo e entrou. Carla correu até o carro e bateu na janela, dizendo: Robson, o que você está fazendo? Isso não está certo. Robson, sem olhar para ela, acelerou e foi embora. Carla ficou parada, vendo o carro se afastar, com uma mistura de raiva e desespero. Tenho que segui-los, preciso saber para onde ele está levando Bernardo, pensou, correndo para o próprio carro. Enquanto dirigia, Carla tentava manter a calma, mas seu coração batia acelerado. O que está acontecendo? O que esse homem está escondendo? Questionava-se. Mantendo uma distância segura do carro de Robson, ela sabia que precisava ser discreta.
Pensou em chamar a polícia, mas hesitou. E se eu piorar as coisas para Bernardo? Tenho que ser cautelosa, não sei do que Robson é capaz. Carla decidiu continuar seguindo sozinha por enquanto. Primeiro, preciso descobrir para onde eles estão indo. Carla continuou a seguir Robson pelas ruas, concentrada, mas com o coração pesado de preocupação. Vou descobrir a verdade, Bernardo. Eu prometo que vou te proteger, pensou, determinada. Aumentou a velocidade para não perder Robson de vista, mesmo com ele dirigindo de forma imprudente, acelerando e fazendo curvas fechadas. O que ele está tentando esconder? Por que está dirigindo tão rápido? Pensou enquanto eles se afastavam cada vez mais da cidade. A situação ficava cada vez mais estranha. Robson parecia estar indo para uma área isolada, o que aumentava a sensação de urgência e perigo. Em um momento de pausa, parada em um sinal vermelho, Carla pegou o telefone rapidamente e ligou para Joelson. Joelson, estou seguindo o tio de Bernardo. Ele está dirigindo muito rápido. Estamos saindo da cidade, disse, com a voz trêmula de tensão. Do outro lado da linha, Joelson respondeu preocupado. Carla, isso é muito perigoso. Você precisa voltar. Eu não posso desistir agora, Joelson. Preciso salvar esse garoto. Vou levar isso até o fim, afirmou ela, com a voz firme, mesmo diante do medo. Estou te enviando minha localização, acrescentou. Do outro lado, Joelson sentiu uma mistura de temor e admiração pela coragem de Carla. Estou indo, mas estou longe, vai levar um tempo, respondeu ele, já se preparando para partir assim que o sinal ficou verde. Carla continuou a perseguição, ciente do risco, mas sua preocupação com Bernardo e o desejo de protegê-lo superavam qualquer hesitação. Ela dirigia com cuidado, mas determinada, seguindo cada movimento de Robson. A tensão aumentava a cada quilômetro, mas ela não desistiria. Robson entrou numa estrada de terra que cortava uma densa floresta, e Carla manteve distância para não fazer barulho. A estrada levava a um lugar isolado, e ela sentiu um nó no estômago imaginando o que encontraria. O carro de Robson parou perto de um barraco rudimentar, cercado por mato e lixo espalhado. Carla estacionou a uma distância segura e se aproximou silenciosamente. Precisava ver o que estava acontecendo, mas sabia que deveria ser cuidadosa. Encontrou uma pequena janela por onde conseguiu espiar. A visão a chocou, o local estava imundo, com um colchão velho no chão. Bernardo estava sentado, visivelmente abalado, enquanto Robson falava com ele em um tom firme e impaciente. Bernardo havia parado de chorar. Isso tem que ser feito, você vai entender depois, disse Robson. Entre soluços, Bernardo implorou, por favor, tio, não me tire da escola, eu gosto de lá, gosto da minha professora. Escondida, Carla assistia à cena, sentindo raiva e compaixão. Sabia que precisava de provas. Pegou o telefone e começou a gravar. As imagens eram chocantes, mas necessárias. Enquanto filmava, ouviu Bernardo continuar implorando, eu prometo que vou me comportar, só não me tire de lá. Já está decidido, Bernardo. Chega de conversa. Quando estava prestes a sair, Carla acidentalmente pisou em uma garrafa de plástico, fazendo um ruído que ecoou no silêncio da noite. Ela congelou, seu coração disparado. A porta do barraco se abriu e Robson apareceu, surpreso e assustado ao vê-la. O que você está fazendo aqui? Exigiu saber, com a voz cheia de choque e medo. Ele se aproximou, perturbado por ter sido descoberto, enquanto Bernardo, ouvindo a voz do tio, correu para fora, gritando, professora, você veio me buscar, com a voz trêmula de esperança e medo. Carla, ainda tentando entender a situação, virou-se para Robson, por favor, se acalme, só estou aqui porque me importo com Bernardo. Não vou fazer nada, só quero entender, disse, tentando manter a calma. Robson parou por um momento, olhando entre Carla e Bernardo. Eu não sou uma pessoa má, você está entendendo tudo errado, falou rapidamente, em tom baixo, mas firme. Carla, ainda confusa, respirou fundo.
buscando clareza. Então me explique o que está acontecendo, pediu. A tensão no ar era palpável enquanto Robson lutava para encontrar palavras. É complicado, começou ele, não é o que você pensa. Carla o observou, percebendo a complexidade da situação. Sabia que precisava ouvi-lo para entender melhor o que se passava com Bernardo. Robson, hesitante, convidou Carla para entrar no barraco. Entre, eu vou te contar tudo, disse com uma mistura de resignação e urgência. Mesmo desconfiada, Carla entrou. O lugar tinha um cheiro forte e desagradável, e havia uma bagunça generalizada, principalmente por garrafas plásticas. Dentro, Robson pediu para Bernardo ir ao quarto. Bernardo, vá brincar lá dentro, por favor, disse ele. O menino obedeceu, indo para o único cômodo que parecia mais cuidado, com um colchão e alguns brinquedos espalhados, um contraste evidente com o restante do lugar. Sozinha com Robson, Carla se preparou para ouvir sua versão dos fatos. Robson começou a compartilhar sua história com Carla, que escutava atentamente. Era uma história longa, e ele falava como se pesasse cada palavra. A mãe de Bernardo, minha irmã, faleceu no ano passado. Ela lutava contra uma doença grave e estava criando Bernardo sozinha. O pai dele, que também é meu ex-cunhado, é um homem mau e perigoso. Robson fez uma pausa profunda antes de continuar, como se revivesse cada momento doloroso. O relacionamento da minha irmã com o pai de Bernardo sempre foi difícil, cheio de conflitos, e foi piorando com o tempo, até que ela decidiu se separar. Foi nesse momento que descobriu que estava grávida de Bernardo, ele explicou, olhando para o chão. Depois que Bernardo nasceu, meu ex-cunhado começou a persegui-la. Minha irmã fez de tudo para proteger o filho e evitar que ele soubesse a verdade sobre o pai. Ela nunca contou a Bernardo quem era o pai, para poupá-lo do sofrimento. O problema é que éramos muito pobres, assim como eu sou agora, só que minha situação é ainda pior. Eu vivo de recolher lixo, daí vêm todas essas garrafas. Quando ela faleceu, não havia ninguém além de mim para cuidar de Bernardo. Eu não tenho educação, mas sabia, ele fez uma pausa, a voz carregada de emoção, que precisava proteger meu sobrinho. Quando o pai de Bernardo soube da morte da minha irmã, ele decidiu que queria ficar com o menino. Ele é um homem malvado, e só Deus sabe o que ele poderia fazer com Bernardo. Eu não podia permitir isso, então decidi fugir com ele, Robson explicou, olhando diretamente para Carla, seus olhos refletindo uma mistura de medo e determinação. Usamos o velho carro que minha irmã comprou com muito sacrifício e encontramos este barraco abandonado. Era o lugar mais isolado que consegui achar para nos escondermos. Tudo o que fiz foi proteger Bernardo, ele disse, deixando escapar um suspiro pesado. Mas por que você tirou Bernardo da escola? Carla perguntou, com a confusão evidente em sua voz. Robson suspirou antes de responder. Vivendo escondidos como estamos, tenho medo de sermos descobertos. Eu não tenho a guarda oficial de Bernardo e percebi que ele estava criando um vínculo forte com você na escola, o que poderia ser perigoso se alguém quisesse procurar o pai biológico dele. Eles poderiam nos encontrar, ele explicou, o medo claro em seus olhos. Mesmo assim, o mandei para a escola, apesar do risco, porque sei o quanto é importante que ele tenha uma educação. Mas agora, com o perigo crescendo, não sei o que fazer. Robson continuou, sua voz trêmula. Preocupada, Carla perguntou sobre a alimentação de Bernardo. Ele tem comida suficiente? Robson abaixou a cabeça antes de responder. Todos os dias, enquanto Bernardo está na escola, eu coleto e vendo materiais recicláveis. O dinheiro que ganho mal dá para o básico. Compro comida para ele, mas muitas vezes fico sem comer para que ele tenha o suficiente. Consegui comprar um colchão seminovo para ele com o pouco que juntei, enquanto eu durmo em um colchão velho, ele disse, apontando para um canto do barraco onde havia um colchão desgastado no chão. Carla percebeu os sacrifícios que Robson estava fazendo e sentiu uma onda de emoção. Você tem feito tudo isso sozinho? Ela perguntou com a voz embargada. Robson a olhou, e seus olhos mostravam uma mistura de exaustão e determinação.
Eu faria qualquer coisa para manter Bernardo seguro e feliz. Ele é tudo o que tenho. Naquele momento, Carla sabia que precisava fazer algo para ajudar. A história deles tocou seu coração de uma maneira que ela não conseguia ignorar. Robson continuou: Bernardo não entende toda essa situação. Pedi para ele não falar sobre nossa vida com ninguém, para evitar que nos descubram, mas ele não gosta de viver assim. Ele chora, pedindo para ir para um lugar melhor. Ele quer brincar, ser uma criança normal. Tento fazer o que posso, mas me sinto impotente. Robson, com voz trêmula de emoção, revelou sua situação. Carla, tocada, declarou com firmeza: vou ajudar. Ela telefonou para Joelson, explicando rapidamente e enviando a localização. Joelson respondeu: meu Deus, que caso! Estou a caminho e vou contatar um advogado amigo. Ao chegar, Joelson ficou atônito, inacreditável. Venham para nossa casa enquanto resolvemos isso. Ele mencionou que seu amigo advogado poderia auxiliar Bernardo. Robson hesitou, temendo causar problemas, mas Joelson insistiu: não podemos deixá-los aqui. Com ajuda legal, acharemos uma solução. Robson finalmente concordou, agradecido. Na residência do casal, todos se acomodaram. Carla providenciou roupas limpas para Bernardo, que parecia feliz com o ambiente acolhedor. Desfrutaram de uma refeição nutritiva, enquanto o advogado iniciava o trabalho. Nos dias seguintes, uma investigação revelou que o pai de Bernardo era procurado por diversos crimes. Com as evidências e o testemunho de Robson sobre sua irmã, o advogado apresentou um caso sólido. O juiz, após análise, concedeu a custódia a Robson, reconhecendo seu parentesco e preocupação genuína. Ao receber a notícia, Robson, emocionado, agradeceu: vocês salvaram nossas vidas. Logo depois, souberam que o pai de Bernardo havia sido detido. Robson mal acreditava no fim daquele pesadelo, com todos os trâmites legais resolvidos. Joelson reservou uma surpresa extra para Robson. Eles lhe entregaram um envelope com uma quantia considerável de dinheiro que estavam poupando para sua futura residência, mas acreditaram que ele necessitava mais no momento, então incluíram metade das economias ali. Joelson esclareceu que entregou o envelope. Isso pode auxiliá-lo em um novo começo. Encontre uma moradia, adquira roupas e alimentos. Robson fitou o envelope, atônito. Não sei o que dizer. É extremamente generoso, ele balbuciou. Comovido e impressionado com a bondade deles. Carla sorriu e acrescentou: e há mais, Robson. Joelson tem uma vaga de garçom no restaurante onde trabalha. A remuneração é boa e ele está disposto a lhe ensinar tudo o necessário. Robson, ainda perplexo, concordou. Jamais imaginei receber tanto apoio. Como posso retribuir? Joelson respondeu com um sorriso afetuoso: apenas aceite, Robson. Você merece uma oportunidade de recomeçar e estamos felizes em ajudar. Bernardo, observando tudo, parecia transbordar de felicidade. Ele correu para Carla e Joelson, abraçando-os. Não precisarei deixar a escola, teremos um lugar para morar e poderei brincar com meus amigos, ele exclamou, sua voz repleta de entusiasmo. Voltando-se para Robson, disse: tio, ficaremos bem agora. Robson abraçou Bernardo, lágrimas de alívio e alegria escorrendo pelo seu rosto. Sim, ficaremos bem, Bernardo, ele respondeu, com a voz embargada pela emoção. Bernardo, olhando para Carla e Joelson, disse: sabem, aprendi na escola o que é uma família. Família é onde há amor e cuidado. Obrigado por serem minha família também. Suas palavras simples, mas profundas, emocionaram todos na sala. Carla e Joelson se aproximaram, abraçando Robson e Bernardo, cientes de que fizeram a diferença em suas vidas. Juntos, eles formaram um novo tipo de família, unidos pelo amor, compaixão e gratidão. Essa história toca em temas como empatia, sacrifício, proteção infantil e resiliência.
Ela nos lembra que, embora muitas vezes o caminho para ajudar seja arriscado e incerto, o resultado de nossa intervenção pode ser transformador. Ao final, vemos como a união de esforços, com a ajuda de Joelson, do advogado e de outras pessoas envolvidas, foi crucial para reverter a situação desesperadora de Bernardo e Robson. Essa história é sobre as conexões humanas e a importância de nunca se omitir quando uma vida, especialmente de uma criança, está em perigo. A atitude de Carla nos convida a refletir sobre nossa própria responsabilidade diante do sofrimento alheio. Talvez não possamos resolver todos os problemas do mundo, mas, em cada gesto de cuidado, em cada decisão ousada, podemos fazer a diferença na vida de alguém que realmente precisa. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo! Sandra, uma jovem mulher cujo destino é drasticamente alterado por uma série de eventos inesperados. Desde sua juventude promissora ao lado de sua melhor amiga Marisa e seu amor Christian, até os momentos mais sombrios de sua vida, incluindo uma injusta condenação, Sandra enfrenta desafios que testarão sua força e determinação. Um homem de meia idade com cabelos grisalhos questionou Sandra, que assentiu. Ela tinha cabelos escuros e curtos, parecendo uma estudante, mas seus documentos indicavam 28 anos. Magra e infantil, usava roupas folgadas. No escritório do Sr. Maurício, manteve-se modesta. O subchefe perguntou sobre seu interesse em trabalhar como faxineira e sobre antecedentes criminais. Sandra, confusa, admitiu estar em liberdade condicional. O Sr. Maurício hesitou, mas o Sr. Nilo, diretor da empresa, entrou e a contratou imediatamente, ignorando as preocupações do subchefe. Sandra começou a trabalhar, mas logo percebeu que todos sabiam de seu passado. Os colegas a tratavam com desconfiança, exceto uma jovem curiosa que fazia perguntas pessoais. Sandra cresceu com sua melhor amiga Marisa. Enquanto Marisa era mais forte e inteligente, Sandra se destacava nos esportes. Durante uma competição, Sandra conheceu Christian, e eles se apaixonaram. Marisa, sentindo ciúmes, também se apaixonou por Christian quando o conheceu. Os três se tornaram inseparáveis, com Marisa como a terceira roda. Após a formatura, Sandra e Marisa estudaram economia juntas. Surpreendentemente, Sandra se destacou, causando tensão em sua amizade. Christian foi estudar negócios e tecnologia, embora preferisse esportes. Ele e Sandra começaram a morar juntos, chocando seus pais conservadores. Pressionado, Christian marcou um encontro com os pais de Sandra. Os pais eram contra a filha ficar noiva tão jovem, mas ela insistiu que permitissem o noivado. "Eu o amo de qualquer maneira e quero ficar com ele", disse a jovem. Eventualmente, as resistências foram vencidas e o casal ficou noivo. Sandra estava em sua melhor fase, indo bem nos estudos, noiva e sempre em boa forma. Já Marisa começou a enfrentar dificuldades, passando a beber e se envolver com diferentes rapazes. Quase foi expulsa da escola 2 vezes por faltas e má conduta. Com o tempo, Sandra notou que Marisa a evitava, não atendendo mais suas ligações. Próximo ao 3º ano, Sandra começou a usar roupas largas, o que intrigou Marisa, até que, ao ver a barriga da amiga, entendeu o que havia ocorrido. "Você está grávida?", perguntou Marisa, que, embora tivessem passado meses sem se falar, aproximou-se e recebeu um aceno tímido de confirmação. Ao ver um anel na mão de Sandra, Marisa perguntou: "Você se casou?", ao que Sandra respondeu que não, mas que o casamento estava próximo. Marisa, tomada por sentimentos conflitantes, chorou. Apesar de Sandra acreditar que sua amiga estava feliz por ela, as lágrimas de Marisa eram de dor, inveja e ressentimento. Nenhum outro homem, nem mesmo o álcool, a fez esquecer Christian. Mesmo assim, Marisa disse estar feliz por Sandra e a abraçou.
A amizade entre as duas parecia se reaproximar, e Sandra escolheu Marisa como madrinha de seu casamento. Na festa, Marisa, embriagada, confessou seu amor por Christian. Sandra não ouviu, mas, após a cerimônia, Marisa chamou Christian para uma conversa particular e revelou que o amava desde o momento em que o viu. Christian, surpreso, lembrou-a de que era o dia de seu casamento. No dia seguinte, Marisa ligou para Christian, que achava que ela se desculparia, mas ela reafirmou seus sentimentos, dizendo que, embora ele não os compartilhasse, era importante para ela que ele soubesse. Embora Christian continuasse a amar Sandra e seguisse casado com ela, Marisa passou a visitá-los com mais frequência, e faíscas começaram a surgir entre ela e Christian. Com o tempo, Sandra mergulhou na maternidade, enquanto Christian abriu um negócio próprio, contrariando os planos de seu pai, que esperava que ele assumisse uma loja de varejo. Em vez disso, Christian investiu em uma academia com ringue de boxe e um bar para clientes, o que rapidamente atraiu uma clientela de fora da cidade. Com o sucesso, Christian comprou uma casa grande para a família. No entanto, conforme Tomás, o filho deles, crescia, o relacionamento entre Sandra e Christian começou a esfriar, com discussões frequentes. Sandra, que havia se formado mais tarde devido à licença maternidade, descobriu talento em administração e foi oferecida uma excelente oportunidade de trabalho em outra empresa, mas Christian insistia que ela trabalhasse com ele. Secretamente, Sandra ansiava por independência e por um ambiente diferente. Enquanto isso, Marisa amadureceu e se casou com um homem que a amava profundamente. Christian e Sandra compareceram ao casamento, mas tanto Marisa quanto Christian perceberam que seus sentimentos um pelo outro não haviam desaparecido. Quando Tomás começou a ir à escola, a relação entre Christian e Marisa mudou. Uma noite, depois de beberem juntos na casa de Christian, Marisa confirmou que ainda o amava. Christian a beijou, cruzando uma linha da qual não havia retorno. Enquanto Marisa trabalhava como gerente em uma loja de celulares, não conseguia encontrar emprego em sua área de formação, ao contrário de Sandra, que era uma economista qualificada. Assim, Marisa acabou recebendo uma oferta de Christian para trabalhar em seu escritório com documentos, ciente de que havia mais do que uma simples oportunidade de emprego envolvida. Eles iniciaram um relacionamento secreto que durou 6 meses, durante o qual Marisa cometeu erros graves na documentação. Ao revisar os papéis do complexo esportivo de Christian, Sandra identificou os erros e os encobriu para ajudar sua amiga. Na véspera de Ano Novo, Christian estava comprando novos equipamentos, e Marisa viu a chance de lucrar adquirindo produtos mais baratos e não registrados. Ela fez o negócio sem o conhecimento de Christian, mas com medo de assinar, fingiu estar doente e pediu a Sandra para ir ao escritório assinar em seu lugar. Para distraí-la de verificar os documentos, Marisa enviou uma foto de Christian deitado com outra mulher, mas a imagem mostrava apenas parte de um braço, tornando impossível identificar quem era. O plano de Marisa deu certo. Sandra, arrasada, assinou os documentos sem conferir e, em seguida, ligou para Marisa, chorando, dizendo que Christian a estava traindo. Com isso, Marisa embolsou uma boa quantia de dinheiro. No entanto, surgiram problemas com o acordo, pois o equipamento de baixa qualidade causou um acidente, e o caso foi levado a julgamento. Como o filho de um funcionário influente foi a vítima, Sandra recebeu uma sentença de prisão. Christian não conseguia acreditar que Sandra havia escolhido o equipamento, enquanto Marisa a culpava. Durante uma discussão, Sandra confrontou Marisa, acusando-a de traição. Christian, influenciado por Marisa, acreditou que Sandra estava envolvida no esquema. No fim, Sandra perdeu o julgamento e foi condenada. Após a sentença, Marisa a visitou na prisão. Quando Sandra questionou sobre suas motivações, Marisa revelou que queria ser feliz e que no amor, todos os métodos são válidos. Ela mostrou fotos que comprovavam a traição de Christian, o que deixou Sandra ainda mais furiosa. Logo após o julgamento, Christian encerrou os direitos parentais de Sandra e se divorciou. Alguns meses depois, ele se casou com Marisa. Os pais de Sandra tentaram defender os direitos da filha, mas não tiveram sucesso. No entanto, eles viam regularmente seu neto, Tomás, e sempre o lembravam de sua mãe.
Christian inicialmente se recusou às visitas, mas cedeu aos conselhos de sua mãe, permitindo que os avós continuassem a ver o neto. Com o tempo, Christian ficou curioso sobre Sandra e perguntou à sua ex-sogra sobre ela. Sandra, por sua vez, enfrentava dificuldades na prisão, mas manteve o foco em resgatar seu filho. Ela suportou as agressões das outras detentas e não revidou, pois sua prioridade era sair da prisão o mais rápido possível para estar com seu filho novamente. Sandra começou a estudar direito para entender como poderia recuperar a guarda de Tomás. Com o apoio de seus pais, ela consultou um advogado que a aconselhou a se comportar bem, conseguir um emprego e se voluntariar, o que favoreceria sua imagem no tribunal. Apesar das dificuldades, Sandra estava determinada a reconquistar seu filho. Sabia que a luta contra a família rica de Christian seria desafiadora, mas estava pronta para enfrentar qualquer obstáculo. Diante do advogado, ele se mostrou compreensivo com Sandra, tendo lidado com situações piores em sua carreira. Após esse encontro, Sandra decidiu que dedicaria seus dias a se preparar para o futuro. Ela começou a se exercitar para manter a boa forma, ciente de que enfrentaria o juiz, que não veria uma mulher frágil, mas sim uma pessoa forte e resiliente. O dia chegou e Sandra conseguiu dar o primeiro passo de seu plano, sair da prisão sob liberdade condicional. Agora, trabalhando em um novo emprego, ela enfrentava olhares desconfiados devido ao seu passado. Inicialmente, seus colegas a tratavam com receio, mas um dia, enquanto um colega ficava até tarde no trabalho terminando um relatório, Sandra, que já havia finalizado a limpeza, estava prestes a ir embora. Nunca vou terminar isso, lamentou Elisa, uma jovem colega. Trabalho difícil? Prazo apertado? Perguntou Sandra. Elisa respondeu que estava com problemas para inserir uma fórmula em um programa novo, algo que não sabia usar, e lamentou não ter seguido o conselho de sua mãe de se tornar chefe. Sandra então ofereceu ajuda, pegou o mouse, mostrou como copiar corretamente os dados e inseriu a fórmula com facilidade. Uau, você é um gênio! Como você sabe tanto de economia? Perguntou Elisa, surpresa. Sandra explicou que havia trabalhado com isso por muitos anos. Elisa, sendo nova no emprego, não tinha preconceitos contra Sandra, embora soubesse de seu passado. Sandra se sentou e rapidamente finalizou o relatório de Elisa. Estavam tão focadas que não perceberam a chegada do Sr. Nilo, o chefe. Bem, parece que você vai ajudar Sandra a limpar o chão agora, Elisa, brincou ele. Elisa, envergonhada, respondeu que faria se necessário. Sandra explicou que só estava ajudando, e o trabalho já estava concluído. Nilo, o chefe, intrigado, perguntou sobre a formação de Sandra. Sou economista, mas, por ter sido presa pelos crimes de outra pessoa, quase ninguém se importa, respondeu Sandra amargamente, enquanto saía com seu esfregão. Elisa explicou ao chefe que Sandra era excelente em lidar com as planilhas, algo que só havia visto em professores universitários. Mais tarde, enquanto voltava para casa, Nilo revisou o arquivo de Sandra, levantando as sobrancelhas ao ver sua formação e histórico de trabalho. Nunca tivemos faxineiros assim antes, pensou ele. Especialistas como ela eram raros, e ele precisava de alguém com esse nível de habilidade para delegar tarefas importantes. Nilo, que tinha formação em economia, muitas vezes precisava revisar os relatórios da equipe, algo que Sandra poderia fazer com maestria. Algum tempo depois, Nilo se envolveu em um negócio importante que poderia elevar a empresa a outro patamar, mas também colocá-la em apuros caso algo desse errado. Após consultar outro especialista, ele soube que o risco era de 50-50. Bem, quem não arrisca, não petisca, disse o Sr. Maurício, seu assistente, encorajando Nilo a seguir em frente com o acordo. Nilo decidiu refletir e pediu tempo até a manhã seguinte para tomar a decisão. Enquanto pensava, Sandra entrou no escritório para limpar. Vendo Nilo jogando uma moeda para o alto, ela brincou, cara ou coroa? Ele respondeu que havia dado coroa pela 5ª vez consecutiva. Percebendo que estava no escritório o dia inteiro, Nilo saiu para tomar um chá e, ao retornar, encontrou Sandra sentada à sua mesa. Ela,
Preocupada, disse: se você assinar isso, a empresa pode falir, e eu preciso desse trabalho por pelo menos mais 2 meses. Intrigado, Nilo se lembrou dos elogios de Elisa sobre as habilidades de Sandra e percebeu que ela estava mais do que certa ao apontar as falhas no contrato. Se isso não for responsabilidade sua, acredite em mim, na prática é melhor não se envolver com esses parceiros. Eles farão você adiantar todas as despesas potenciais, você perderá dinheiro e não conseguirá manter o projeto. Se você fizer um empréstimo e o negócio fracassar, o que é provável, você acabará falido, com uma dívida enorme. Esse documento é sua sentença de morte. Nilo tentou argumentar, citando as palavras de seu representante, mas Sandra rebateu todos os pontos. Aposto que, se o Sr. Maurício está fazendo esse projeto, ele não quer o seu bem. Ele sabia que isso iria te afundar. Você entende que essas cláusulas precisam ser renegociadas? Oh, meu Deus, Sandra, então o projeto é uma fraude e o Sr. Maurício foi comprado pela concorrência. Existe outra explicação? Sandra exclamou, gesticulando. Ela nunca teria imaginado que o Sr. Maurício, que sempre tratou seu chefe tão bem e era visto como exemplo, pudesse traí-lo de repente. No dia seguinte, o Sr. Nilo foi até a casa de Sandra às 8 horas e ligou para ela. Bom dia. Ela ficou surpresa com a visita tão cedo. Você está pronta? Eu preciso de você hoje. Quero expor publicamente o Sr. Maurício, ele terá que explicar para nós e para o Conselho de Acionistas por que está fazendo lobby por esse acordo. Eu estive pensando e lembrando de algumas coisas que me confundiram. O Sr. Maurício não queria que eu consultasse os acionistas, supostamente preocupado com minha credibilidade na empresa. O que posso fazer? Te dei todas as informações, você entendeu tudo perfeitamente. Talvez seja melhor sem mim, Sandra hesitou. Ela tinha medo de se apresentar ao Conselho de Acionistas com suas teorias e ser humilhada se estivesse errada. Você não é mais uma faxineira. De agora em diante, você vai ocupar o lugar do Sr. Maurício. Cheguei cedo para que você pudesse comprar um terno. Vou levá-la a uma loja onde meu amigo trabalha e ele te atenderá de graça. Apesar do medo, Sandra aceitou. Ela entrou no carro luxuoso de Nilo e foi em direção ao seu destino. Escolheu um elegante terno creme e sapatos. Mesmo sem maquiagem, ao se ver nos saltos altos, sentiu-se confiante em sua aparência e em suas convicções. Quando entrou no escritório, todos os que a conheciam como faxineira ficaram boquiabertos. O Sr. Maurício, surpreso, perguntou com arrogância: você não confundiu nada? Mas Sandra não tinha errado. O Sr. Nilo sorriu e iniciou a reunião, passando a palavra para Sandra, que destruiu a ideia de assinar um contrato com uma empresa desconhecida sob condições que pareciam boas à primeira vista. O Sr. Maurício corou, ficou claro para todos que ele havia sido subornado pela concorrência. Ele saiu rapidamente, quase derrubando a secretária com quem vinha flertando, insinuando que poderia conseguir um aumento para ela. No mesmo dia, o Sr. Maurício pediu demissão e desapareceu. Dizem que ele foi para a capital, onde começou do zero como gerente, mas avançou rapidamente, usando suas habilidades manipulativas. Mais tarde, descobriu-se que ele não havia sido subornado, mas queria que Nilo fosse demitido para ocupar o cargo de diretor, o que lhe daria acesso a recursos da empresa. Desde aquele dia, Sandra começou a trabalhar diretamente com o Sr. Nilo, que ficou impressionado com sua rápida adaptação. Eles muitas vezes trabalhavam até tarde, o que não incomodava Sandra, pois ela estava interessada em tudo. Um dia, Nilo perguntou algo pessoal: posso te fazer uma pergunta? Embora eu ache que já saiba a resposta. Sandra então contou toda a sua história, como cresceu com Marisa, conheceu Christian e foi traída por um amigo. Sua vida parece um filme de detetive, mas sem um final feliz, disse Nilo. Não sei se vou recuperar meu filho. Meu marido me proibiu de vê-lo. Liguei para ele e ele recusou. Há quanto tempo você não vê seu filho? Perguntou Nilo. Quase 2 anos, respondeu Sandra, suspirando. Fui sentenciada pouco antes do ano novo.
Tenho um pressentimento de que você vai passar o próximo ano novo com seu filho, disse Nilo com um sorriso. Sandra sorriu também, com uma lágrima escorrendo pela bochecha. No dia seguinte, Nilo pediu ao advogado da empresa que cuidasse do caso de Sandra. O advogado, muito competente, iniciou o processo judicial, e o julgamento foi marcado para antes do ano novo. Sandra estava nervosa, mas 3 dias antes da audiência, Nilo novamente pediu que ela ficasse até tarde para discutir um novo acordo. A neve caía silenciosamente na escuridão. Quer uma carona para casa? Nilo ofereceu, e Sandra entrou no carro dele. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela perguntou. Claro, respondeu Nilo, mantendo os olhos na estrada. No escritório dizem que você não tem família, mas você tem uma foto com uma mulher e uma criança na sua mesa. Nilo sorriu. Eu tinha uma família. Casei com uma mulher que já tinha uma filha. O nome dela era Júlia. Moramos juntos por 4 anos, e eu considerava a filha dela como minha. Estava tudo bem, mas um dia ela me disse que ainda amava o ex. Ela voltou para o ex-marido, um atleta que estava construindo sua carreira no exterior. Minha esposa foi embora com ele e levou minha enteada. Fiquei sozinho. Sandra franziu o senho, que triste. Nilo assentiu. Mantemos contato, mas cada vez mais percebo que eles estão melhor lá. Ele pode dar mais tempo e dinheiro para elas. Atletas ganham bem. Então, eu me resignei. Sandra sentiu empatia por Nilo e, de repente, sugeriu: por que não vamos ao cinema? Nilo ficou surpreso. No dia seguinte, eles assistiram a um filme. Durante o filme, Sandra segurou a mão de Nilo, e os dois riram e conversaram sobre o enredo depois. Mais tarde, naquela noite, Sandra adormeceu pensando que tinha o melhor chefe do mundo e que havia feito a coisa certa ao ajudá-lo a relaxar naquela noite, apesar de estar ansiosa pelo tribunal no dia seguinte. Nilo a acompanhou ao tribunal. Quando Sandra entrou, seu advogado se aproximou e sussurrou: o caso é nosso. Christian pediu o divórcio, e sua esposa nunca adotou Tomás. Então, devemos conseguir a guarda facilmente. Sandra sorriu. Embora não fosse certo alegrar-se com o fracasso dos outros, naquele caso, ela se sentiu aliviada. No tribunal, o advogado de Sandra questionou Christian: é verdade que você e sua esposa, Marisa, estão se divorciando? Christian abaixou a cabeça: sim, mas isso é irrelevante. Eu sou o pai de Tomás. O advogado continuou: e é verdade que você perdeu seu negócio e está sem renda? Sandra ficou chocada. 2 anos haviam se passado, e o que aconteceu com os negócios de Christian? Ele afirmou que isso não era relevante, mas o advogado insistiu: você está falido, correto? Christian baixou os olhos, e foi nesse momento que o juiz suspirou. Sandra, em um terno de negócios elegante, entrou em ação e apresentou os documentos que tinha. O advogado pediu a Nilo, como empregador de Sandra, para dar um depoimento sobre ela. Enquanto o juiz tomava sua decisão, Tomás foi chamado e, ao ver sua mãe, começou a chorar: mamãe, onde você estava? Eu quero ficar com você. Ele correu até Sandra, que permaneceu sentada. Eu não quero mais viver com meu pai. Marisa me odeia, e a vovó não cuida de mim desde que o vovô morreu. Eu quero morar com minha mãe. Sandra, surpresa pela morte do sogro, ficou chocada novamente. O juiz finalmente decidiu que Tomás ficaria com Sandra, já que era o desejo do menino, e as condições de vida dela eram adequadas. Ao sair do tribunal com o filho, Tomás segurou a mão de Sandra com força, com medo de perdê-la novamente. Sandra, espere! Christian gritou. Ela se virou. Sinto muito, ele disse. Por quê? Sandra perguntou, confusa. Por tudo. Marisa e eu terminamos. Fui à falência quando investi todo o dinheiro no tratamento do meu pai, que acabou não sobrevivendo à cirurgia. Depois disso, meus negócios desmoronaram, e Marisa me deixou por um amigo meu.
Fiquei chocado, achei que ela me amava. Mas você foi a única que realmente me amou. Eu cometi um erro ao não acreditar em você, e agora estou sozinho. Christian estava morando com Tomás, mas tinha permissão para visitar a mãe. Para ela, Christian ainda era sua única alegria. Ele se sentia obrigado e, com pesar, se desculpou, algo que nunca havia feito antes. Sandra suspirou quando Nilo se aproximou e convidou todos para um café, inclusive o advogado. Ele havia organizado tudo e deixou claro que ninguém poderia recusar. Tomás ficou radiante, e Sandra, sem ter como negar, aceitou. Durante o café, comeram sorvete e se divertiram. Sandra nem percebeu o tempo passar. Nilo então disse que ela poderia passar o dia seguinte com seu filho, pois não precisava dela no trabalho. Ela agradeceu, mas o gesto parecia pouco. Em um impulso, abraçou Nilo, deixando-o sem reação. Ele a retribuiu, e Tomás, com sua inocência, perguntou: "Esse é meu segundo pai?" Surpresa, Sandra se afastou e explicou: "Não, esse é meu chefe, Sr. Nilo." Todos riram, e a partir desse momento, a relação entre Sandra e Nilo começou a se aprofundar. Nilo passou a visitar a casa de Sandra com frequência, conhecendo seus pais e passando mais tempo com ela, embora nunca ousasse tocá-la. Um dia, incapaz de aguentar mais, Sandra perguntou o que havia entre eles. Nilo respirou fundo e respondeu que era algo mais do que amizade, mas pediu que ela garantisse que não voltaria para Christian. Ele havia visto Christian lhe dar flores e temia que ela o abandonasse. Sandra o tranquilizou, afirmando que nunca voltaria para Christian, pois ele a havia traído e impedido de ver seu próprio filho. Com isso, Nilo relaxou e, a partir daquele dia, tudo mudou. Eles decidiram ficar juntos, e Tomás ficou feliz com a notícia, dizendo que já estava na hora. Sandra passou a trabalhar ao lado de Nilo na empresa, ganhando o respeito de todos, até mesmo das mulheres que antes a olhavam com desdém por ter começado como faxineira. Ela, no entanto, não guardava rancor e tratava a todos de forma justa. Logo, Sandra e Nilo se casaram, com Christian e sua mãe presentes na cerimônia. Eles parabenizaram o casal de forma discreta e logo se retiraram. Posteriormente, Sandra manteve contato com a mãe de Christian, que sempre a apoiou, apesar de não aprovar Marisa, a mulher com quem Christian havia se envolvido. Um ano após o casamento, Sandra teve uma filha, Karina, e no ano seguinte, nasceu Cristina. As duas meninas se pareciam com o pai, mas Cristina herdou o queixo e o temperamento forte da mãe. No final, apesar das traições e dificuldades, Sandra superou todos os desafios e construiu uma nova vida. Essa narrativa destaca as complexidades das relações humanas, as reviravoltas da vida e a força necessária para superar as adversidades. Sandra, uma mulher injustiçada, enfrenta traições e manipulações ao longo de sua vida, mas se recusa a se deixar derrotar. Sua trajetória de perdedor é dolorosa, mas também está marcada por determinação e esperança. Ao sair da prisão e enfrentar um novo emprego, Sandra luta não apenas para se reerguer profissionalmente, mas também para reconquistar seu filho e restaurar sua dignidade. Essa história também nos faz refletir sobre as decisões que moldam nossas vidas, os erros e as escolhas que nos afastam de nossa verdadeira essência e propósito. Nilo, que a princípio parecia apenas um chefe distante, se torna um aliado inesperado que regulamenta o valor de Sandra e a ajuda a redescobrir sua força. A amizade entre eles, forjada no ambiente de trabalho, se A lição central é que, independentemente do passado tenha sido sombrio, sempre há espaço para recomeçar. O julgamento final de Sandra não será definido pelos erros que ela cometeu, mas pela coragem com que enfrentou seus desafios e pela determinação em lutar pelo que acredita ser justo. Essa é a verdadeira vitória, e a capacidade de perseverar, de se reconstruir e de não perder de vista. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!